Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente. Na nossa aula, hoje falaremos sobre reforma protestante, também conhecida como reforma religiosa. Eu espero que ao final dessa aula você esteja pronto para responder a qualquer tipo de questão que aborde o tema. Vamos à aula de hoje? Claro que você já sabe que a reforma protestante acontece no século XVI e Lutero é o seu principal nome. Alguns sabem até a data, 31 de outubro de 1517. No entanto, vocês sabem que história não é feita apenas de rupturas. Essas rupturas são apenas os elementos visíveis da história. Existe todo um processo que vai criando as condições para que aquele fato marcante aconteça. Por isso, pretendemos estudar não apenas a reforma em si, mas os seus antecedentes e as consequências dessa ruptura no mundo cristão ocidental. Consequências que não apenas vão transformar a forma de pensamento do homem moderno, mas acabam, de certa forma, influenciando até hoje a nossa forma de pensar o mundo em que vivemos. Vocês lembram do cisma do Oriente, quando houve aquela diferença entre o cristianismo ocidental, com sede em Roma, e o cristianismo oriental, que era do Império Bizantino, que discutiam o César-papismo, né? E acabam rompendo, formando a Igreja Ortodoxa. Então, já sabemos que a Igreja cristã passou por uma ruptura. Mas não foi só essa ruptura. Ao longo do período, nós tivemos controvérsias que geraram movimentos paralelos dentro do cristianismo. Podemos destacar, por exemplo, os valdenses no século XII, que vão se originar de um grupo chamado os Pobres de Lyon e vão começar a pregar a pobreza como uma forma de, eles chamavam de pobreza apostólica, como uma forma de purificação e de se aproximar com Deus. Os valdenses, inclusive, eles vão se espalhar pelaquela região da Itália e da França, e até hoje nós temos, né, resíduos da presença dos valdenses. Diversos fatores contribuíam para uma certa instabilidade entre o clero, né, Roma, e os estados europeus. Principalmente nesse momento em que esses estados estão tentando se reerguer. Como exemplo disso, vocês podem lembrar de Filipe IV. Filipe o Belo, que ali no século XIII entra em controvérsia com o Papa Bonifácio VIII. Bonifácio não concordava com a cobrança de impostos à Igreja Francesa, feita por Filipe o Belo. Após o papado de Bonifácio VIII, é claro, houve um conclave e quem vence é Clemente V. Clemente V é convencido por Filipe o Belo a transferir a sede da igreja para a cidade de Avignon, na França. Ele se inicia um período que é conhecido na história como o Cativeiro de Avignon, entre 1309 e 1377, quando a sede da igreja está na França e não na Itália, ou seja, não está em Roma. A Santa Sé só seria restabelecida como sede da igreja em 1378 pelo Papa Gregório XI, que acaba morrendo no mesmo ano, mas morreu em Roma. Mas se vocês acham que a situação estava resolvida, não estava, não. Entre 1378 e 1417, teríamos um período chamado de Cisma do Ocidente. Nesse Cisma do Ocidente é o seguinte: o Papa Urbano VI vence o conclave, e aí se torna o Papa, né, e dá continuidade à sua sede, à sua residência em Roma. No entanto, com o tempo começam a surgir divergências e a galera de Avignon acaba elegendo um novo Papa, que era Clemente VII. Então nós teríamos dois papas. Se usarmos um termo técnico, teríamos o Urbano VI como Papa e o Clemente VII como antipapa. Mas não fica só por aí. Ainda tem um que se declara papa na cidade de Pisa, na Itália. Gente, é um período conturbado de disputa pelo poder na igreja. Essa situação só é resolvida em 1417, com o Concílio de Constança. E aí a sede volta a ser definitivamente Roma. Mas, como já sabemos, século XIV, 300, Renascimento, as ideias também começavam a se confrontar. É óbvio que a questão política, que já discutimos, também estava entrelaçada com o elemento das ideias religiosas, do elemento teológico.
É nesse contexto que surge, no século XIV, um importante nome, John Wycliffe. John Wycliffe, que era um teólogo, estudante, professor, inclusive, da Universidade de Oxford, começa a apontar discordâncias em relação às práticas da igreja. Para ele, havia uma diferença muito grande entre o que era o evangelho e o que era a prática da igreja. Dentre essas diferenças, ele apontava ou fazia críticas contundentes à riqueza e à opulência da igreja, em contraposição à pobreza característica da igreja primitiva. Wycliffe afirmava também que o poder da igreja deveria estar restrito ao campo espiritual e que tudo relacionado ao campo secular deveria estar dentro do poder do Estado. Outro ponto central na obra de Wycliffe é de que a Bíblia deveria ser traduzida no idioma nacional dos povos. É nesse contexto que ele vai fazer uma grande campanha pela tradução da Bíblia do latim, da Vulgata Latina, para o inglês. Ele, pessoalmente, faz a tradução do Novo Testamento. As ideias de Wycliffe se espalham pela Europa e muitos membros do clero acabam aceitando as suas ideias. Ele recebe, inclusive, apoio de boa parte da nobreza francesa e inglesa, que tinham interesses em diminuir a influência da Igreja Romana na questão política interna de seus países. Ele morre em 1378, de causas naturais. Mas vocês lembram do Concílio de Constança, aquele que trouxe de volta de Avião para Roma a sede da igreja? Pois é, nesse mesmo concílio, Wycliffe, que já estava morto há anos, é declarado um herege, e os seus restos mortais deveriam ser exumados e queimados. E isso aconteceu. Outro importante nome que nós não podemos esquecer, entre os antecessores da Reforma, seria o de John Hus. Nós chamamos normalmente de João Hus, né? John Hus, ele vivia naquela região onde hoje é a República Tcheca. E ele recebeu grande influência do pensamento de Wycliffe. Fazia sérias críticas à igreja e à opulência da igreja. Criticava também o fato de que só uma parte dos cristãos recebia a comunhão, dizia que todos deveriam receber. Falava que todo cristão tinha acesso direto a Deus, então não era uma exclusividade do clero. E falava sobre a questão da Bíblia também, tá? Defendia a popularização da Bíblia, porque, não sei se vocês sabem, eu acho que sabem, né? Naquela época a Bíblia era escrita exclusivamente em latim. Ele acaba sendo executado em 1415, numa fogueira. O que já deve estar claro para você é que com essa crescente mudança na forma do homem encarar o mundo, com o racionalismo, com o criticismo se desenvolvendo, começava também a aparecer cada vez mais uma insatisfação com algumas práticas da igreja. A capacidade de comparar os textos bíblicos com o dia a dia do clero e dos membros da igreja começavam a criar um senso de crítica, inclusive dentro do próprio clero. Em linhas gerais, nós podemos dizer que estava havendo uma desmoralização do clero. E são esses pontos que vão marcar essa desmoralização que vão acabar dando munição para os críticos. Críticas essas que vinham, inclusive, de dentro da própria igreja. A reação da igreja a essa crítica sempre acusava o crítico de ser um herege. O que era o herege? Herege seria aquele que pregava ou defendia ideias contrárias aos dogmas da igreja. Ele era muito perigoso, pois poderia levar sua alma para o inferno, te enganando. Então esse herege, ele era identificado, ele era julgado, investigado, julgado e condenado. Se condenado, normalmente executado na fogueira. Mas o que levava essas pessoas e até mesmo instituições a se tornarem críticos da igreja no momento em que eles poderiam pagar com a própria vida? Sim, eu falei instituições, por exemplo, a ordem dos agostinianos era uma ordem que estava frontalmente fazendo críticas a práticas da igreja. Não se esqueçam que Martinho Lutero era um agostiniano. Quando se fala que Martinho Lutero era um agostiniano, não é apenas que ele seguia as ideias de Santo Agostinho, mas além de seguir as ideias de Santo Agostinho,
Martinho Lutero fazia parte da ordem agostiniana. Ele entrou para a ordem, acho que foi em 1505. Então, em 1517, quando ele faz a reforma, ele já estava na ordem há vários anos. Dê uma olhadinha em algumas dessas teses que Lutero pregava contra a igreja. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está a salvo. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão do castigo e do pecado. Ela lhe é devida sem indulgências. É preciso ensinar aos cristãos que, se o Papa conhecesse as usurpações dos pregadores de indulgências, ele preferiria que a Basílica de São Pedro desaparecesse em cinzas, a vê-la construída com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Por que é que o Papa, cujas riquezas são hoje maiores do que a dos cresos mais opulentos, não constrói a Basílica de São Pedro com o seu próprio dinheiro e não com o das suas ovelhas? Percebam que a questão das indulgências elas se apresentam como ponto central nessa crítica. Que era o seguinte: a construção da Basílica de São Pedro estava sendo bancada pelas igrejas da Europa. E algumas práticas eram bem interessantes, como, por exemplo, os pregadores de indulgências, que chegavam pregando dizendo que se você pagasse, quando a sua moeda tilintasse na cestinha ali, era como se a alma do seu parente pudesse sair do purgatório. Ou seja, você poderia comprar o perdão. Tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma pintura feita sobre um afresco, que é um afresco que representa uma doação desse tipo que eu falei agora. Aqui, como vocês podem ler, ó, é um rico banqueiro entregando a capela que mandou erguer em homenagem à Virgem Maria, como penitência pelos pecados de seu pai. Esse gesto ilustra a prática das indulgências na Europa. Ou seja, você poderia pagar inclusive pelo pecado daquele que já morreu. É óbvio que essas práticas elas fazem parte daquilo que nós chamamos de desmoralização do clero. Essa desmoralização do clero ela se acentuava, inclusive, com a eleição de pessoas que não tinham formação eclesiástica para cargo eclesiástico. Isso é o que chamava de simonia. Você tinha uma grande influência política naquela região, e aí você queria um bispo que fosse próximo a você. Então o cara fazia lá um cursinho bem rápido ali, sem grande formação religiosa, e passava a exercer aquele cargo. É óbvio que isso acaba contribuindo também para uma adulteração dos conhecimentos básicos do cristianismo. O outro elemento é a ligação entre a questão política e a questão eclesiástica. Os interesses políticos acabam se misturando e fazendo com que esse religioso tenha suas ações, suas prédicas, todas influenciadas pelos interesses seculares. Essa era uma crítica que nós vimos desde quem? Desde o Wycliffe. Diversos outros pontos também eram alvos da crítica de Lutero. Lutero, como bom agostiniano, se contrapunha ao tomismo. E se contrapunha ao tomismo sob o ponto de vista, por exemplo, do papel da igreja. Que para o tomismo, a igreja era essencial na ligação entre Deus e o homem. Lutero diz que o homem tem livre acesso a Deus. Segundo ele, o Espírito Santo, que seria quem possibilita a interpretação da Bíblia, estaria ao alcance de todos os cristãos. Por isso, não era uma primazia do Papa a interpretação da Bíblia. Outro ponto de crítica feita por Lutero está relacionado ao momento da comunhão. Segundo a igreja, o pão, no momento da comunhão, se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue. Lutero defende a chamada consubstanciação em contraposição à transubstanciação. Explicando melhor, a transubstanciação era defendida pela igreja. Para eles, o pão se transforma em carne naquele momento e o vinho se transforma em sangue. Lutero diz que isso apenas é um simbolismo, ou seja, não há uma transformação da substância, ou seja, não há a transubstanciação, há apenas a consubstanciação, seria apenas um simbolismo.
Outro ponto marcante na doutrina de Lutero é de que a salvação não viria pelas obras, mas pela graça divina e pela fé. Então é a graça e a fé que levam à salvação. Isso quer dizer que o homem não tem como fazer nada, fazer boas ações para conseguir conquistar a salvação. A salvação é um bem imerecido dado por Deus, chamada graça. Lutero defende também que a missa seja rezada na língua nacional, assim como a Bíblia seja escrita na língua nacional. Na época, a missa era rezada em latim. É interessante que o padre ficava de costas para os fiéis e rezava a missa toda em latim. A Bíblia também era escrita em latim, então existia uma pequena parte da sociedade que tinha acesso à leitura e uma menor ainda que tinha acesso à leitura em latim. Ele pregava que a Bíblia fosse escrita na língua nacional de cada povo. Segundo a Ordem dos Agostinianos, da qual Lutero fazia parte, o objetivo das críticas não seria criar uma nova religião, mas reformar a própria igreja. E que o surgimento de uma nova religião demonstra, na verdade, o insucesso do objetivo das reformas. O professor universitário e teólogo Martin Luther, o Lutero, ficou em maus lençóis após pregar nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Isso porque, embora ele começasse a receber apoio de parte da nobreza alemã, outra parte, incluindo aí o rei Carlos V, estavam totalmente contrários, não queriam bater de frente com a igreja. As ideias de Lutero se espalhavam pela Alemanha e começam a causar certo desconforto para a própria nobreza, que está vendo surgir seitas que vão fazer a sua própria interpretação dos textos das críticas de Lutero. Entre esses grupos destacam-se os anabatistas, que, sob a liderança de Thomas Müntzer, começa a pregar uma espécie de reforma social. Eles acreditavam que não era possível um cristão explorar outro cristão, porque estaria se desvirtuando o cristianismo originário lá da igreja primitiva. E eles identificavam aquela sociedade alemã, ainda com resíduos feudais, como muito distorcida. Então eles pregavam o fim dessa situação. E após algumas pregações, eles começam a partir para a ação, começam a invadir castelos, tomar terras. E é claro, vai haver uma grande reação do Estado alemão, da nobreza alemã, a esse movimento que tinha o grande apoio dos camponeses e que vai receber sérias críticas de Lutero. Lutero se posiciona nesse momento contra Thomas Müntzer e contra o movimento anabatista. Há uma reação, uma repressão contra o movimento e centenas de milhares de camponeses são mortos, incluindo aí o Thomas Müntzer. Para vocês verem como a situação de Lutero não era tão confortável assim, o imperador Carlos V, em 1521, ele convocou a Dieta de Worms para discutir a situação. E, ao final, a Dieta acaba considerando Lutero um herege. Em 1529, o imperador Carlos V tenta dar mais um passo na sua tentativa, que parecia inevitável, do crescimento do luteranismo. E ele, na Dieta de Spira, ele tenta circunscrever o luteranismo apenas àquelas regiões onde já existiam. É claro que os luteranos vão até aceitar, né, aquela situação, porque era uma espécie de acordo, mas aceitam sobre protesto. Teria sido desse momento que surgiu o termo protestante para essa nova religião luterana. Em 1555, pela Paz de Augsburgo, fica decidido no contexto do Império Romano Germânico que cada príncipe poderia decidir a religião dos seus súditos. Na Inglaterra, foi Henrique VIII quem fez a sua reforma. Os interesses de Henrique VIII se confrontavam com os interesses de Roma. Ele pregava o chamado Césaropapismo, que é a supremacia do Estado sobre a Igreja. Era um rei absoluto, como nós sabemos, e acaba tendo um pequeno atrito com a Igreja, porque ele queria se separar para se casar novamente,
mas a sua esposa era uma nobre de origem espanhola que era exatamente ligada por parentesco com o Papa. O Papa não concorda. O rei não está disposto a aceitar. E por intermédio do ato de supremacia, com apoio da nobreza inglesa, ele rompe com a Igreja Católica, se apossa das terras da Igreja na Inglaterra e considera a nova religião chamada de anglicanismo. Essa nova religião, ela a partir do reinado de Elizabeth I, passaria a ser a religião da Inglaterra e estaria associada ao movimento protestante. Mas eu diria que de todo o assunto de reforma, o mais importante para você compreender é a reforma calvinista. Você vai entender por quê, que para a história é tão importante o pensamento calvinista. Bom, na Suíça, a reforma começa com Zwinglio. E quando ele traz as ideias de Lutero em 1529 para a Suíça, a repressão é muito forte, tem uma guerra civil, o próprio Zwinglio acaba morrendo. Pouco depois, vai chegar à Suíça João Calvino. João Calvino teve uma grande importância aí. Ele vai destacar algumas características dessa doutrina e que acabam agradando boa parte dos seus nacionais. Entre essas características está a chamada predestinação absoluta. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos a lógica. Lutero também acreditava na predestinação. Lutero também defendia a questão da salvação pela graça, como nós já vimos, pela fé e pela graça. Mas Calvino vai dar uma ênfase especial aí. E deixa eu explicar um pouquinho desse elemento da predestinação. A predestinação para Calvino funcionava mais ou menos assim. O homem nascia, vivia toda a sua vida, depois morria. Até aí tudo normal. Só que na concepção da predestinação, esse homem, antes de nascer, ele já era predestinado por Deus ao céu ou ao inferno, ou que eu chamava da nação eterna. Durante toda a sua vida, ele não sabia se era predestinado ao céu ou ao inferno. Ele só ia descobrir isso depois que ele morresse, aí teve a ressurreição, ele sentiu um calorzinho no pé e deu ruim. Brincadeiras à parte, a lógica era mais ou menos essa. Só que Calvino não se conformava com isso. Calvino achava que seria possível o homem descobrir alguma característica que pudesse ser um indício, tá? Um indício de que ele era predestinado ao céu. E em seus estudos ele chega à conclusão de que provavelmente o homem predestinado aos céus é o homem que se parece com Deus. E nessa concepção de se parecer com Deus não é fisicamente, são características. Então temos que destacar características de Deus. E Calvino, dentro do seu contexto histórico, ele acaba elegendo o trabalho como um principal elemento nessa aparência com Deus. Deus trabalha, meu Pai trabalha, como disse Cristo. Então, se Deus trabalha, o homem predestinado aos céus é um trabalhador. Ou seja, gente, se o homem é um trabalhador, esse homem é parecido com Deus, tudo indica que ele é um predestinado aos céus. Basta aqui saber quem é trabalhador. Pensemos naquela sociedade alemã do século XVI, onde nós tínhamos ainda resíduos feudais. Você poderia pensar, o trabalhador é o camponês. Que é naquela ideia da antiga ordem feudal, quem é que trabalhava? Quem trabalhava era o servo. Né? O nobre guerreava e o clero rezava. Beleza. Para Calvino, isso funciona? Não. Para Calvino, o servo, o camponês, não é trabalhador. Não é trabalhador porque ele trabalha para a garantia da sua sobrevivência. E isso todos os animais fazem. Se todos os animais fazem, isso não transforma o homem em trabalhador. Então, quem seria o trabalhador? Para Calvino, o trabalhador é aquele que produz frutos do seu trabalho. Se você produz frutos do trabalho, você é trabalhador. E o que são frutos do seu trabalho? Para Calvino, frutos do trabalho é riqueza. Então, se você é rico, é sinal que você é trabalhador. Se você não é rico, é sinal que você não é trabalhador. Tem uma frase muito interessante de Calvino que serve para ilustrar esse pensamento que nós discutimos aqui. A frase é: todo pobre é suspeito de preguiça. Bom, se você produz frutos do seu trabalho,
riqueza, você é um trabalhador e se parece com Deus, você é um predestinado ao céu, pelo menos em termos de indício. O que passa a ser, então, o objeto de desejo de qualquer cristão da fé calvinista? Trabalhar. Trabalhar, mas trabalhar com qual objetivo? De sobreviver? Não. Trabalhar com o objetivo de enriquecer. Essa mentalidade, essa valorização do elemento da riqueza vai ser fundamental para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. Provavelmente nós não teríamos uma sociedade como a nossa se essa ética em relação à riqueza não tivesse transformado como se transformou em Calvino. Se vocês lembram da mentalidade medieval, a riqueza era algo negativo. As pessoas achavam que a riqueza era algo que te levava para o inferno. Tanto que alguns chegavam ao ponto de vender os seus bens, doar para a igreja próximo à morte. Por quê? Queriam chegar aos céus pobres. Então, ser rico não era uma fonte de desejo. O que o calvinismo está fazendo é invertendo essa lógica e transformando a riqueza num objeto de desejo. Tem um sociólogo alemão chamado Max Weber. Ele escreveu uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz um profundo estudo sobre essas transformações que acontecem a partir da Reforma Protestante, mas principalmente a partir do Calvinismo. Segundo o Weber, não seria possível o capitalismo se desenvolver sem que tivesse ocorrido essas transformações, essa mudança de pensamento característico do calvinismo. Gente, da mesma forma que eu disse lá atrás, que não haveria reforma protestante sem a mudança no pensamento do homem com o Renascimento, o Weber está dizendo que não haveria capitalismo sem essa mudança na ética em relação à riqueza. Ética essa baseada no pensamento protestante, no pensamento calvinista. Mas qual seria a reação da igreja diante desse momento de verdadeira catástrofe, onde eles estão perdendo fiéis a todo momento para essa nova religião? Bom, vão repensar o que nós erramos, aonde nós estamos errados. Será que as críticas elas são reais? Será que todos esses dogmas que nós pregamos eles são verdadeiros, devem ser anulados, devem ser reafirmados? E é nesse contexto que eles fazem o chamado Concílio de Trento. A condenação à venda de indulgências, que foi um dos principais motivos da Reforma Protestante, como vocês lembram, foi inclusive duramente questionado por Martinho Lutero. Confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. Eles ressaltavam também a importância da missa na liturgia católica. Confirmaram o culto aos santos e à Virgem Maria, reativação do Tribunal de Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, reafirmar a doutrina da infalibilidade do Papa, confirmar a existência do purgatório, confirmaram os 7 sacramentos, proibiram o casamento para membros do clero, chamado celibato clerical. E na linha de acabar com aquela formação ruim, né, da simonia, eles também acabam criando seminários, né, para a formação dos sacerdotes. O casamento não poderia ser dissolvido, olha só que interessante, e medidas e decretos têm o objetivo de criar a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia na igreja. Bom, tem um elemento político muito importante que a gente precisa observar. Nesse período da Reforma Protestante, agora existem 2 igrejas brigando por espaço. E aí o que acontece? O Estado ele acaba se fortalecendo com isso, porque ele vai precisar se aproximar dessa igreja e fazer trocas. A igreja protestante no Estado protestante, a igreja católica no Estado católico. E qual a ideia? Se esse Estado é católico, a igreja católica se aproxima e pede ajuda ao Estado para proteger esse Estado da influência da igreja protestante e vice-versa. Em consequência dessa realidade, nós começamos a ter guerras, lutas, algumas guerras civis, como no caso da França, onde o catolicismo era muito forte e tentava barrar qualquer tipo de avanço protestante. Os protestantes na França vão ser chamados de huguenotes. Essas relações também se dão
contra estados. Nós temos um terrível confronto chamado de Guerra dos 30 Anos, que foi, de certa forma, teve como pano de fundo essas disputas religiosas. A briga entre católicos e protestantes na França foi muito terrível. Nós tivemos a noite de São Bartolomeu, quando diversos cristãos protestantes foram exterminados. Tivemos em Praga também, quando diversos católicos foram jogados pelas janelas de torres por protestantes. Essas brigas, essas rivalidades se acentuaram muito. Em 1648, após o final da Guerra dos 30 Anos, nós tivemos a chamada Paz de Westfália. E a Paz de Westfália é considerada, inclusive, um dos fundamentos do Estado moderno, da soberania dos Estados modernos, porque dá o direito aos Estados de escolherem a sua religião. Olha que coisa interessante. Parece uma coisa tão normal, mas é em 1648, com a Paz de Westfália, que os Estados passariam a ter o direito de exercer a sua religião, sem que outros Estados viessem forçá-lo a aceitar a sua. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, mas calma, não saiam ainda, que nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Vamos lá? Questão 1. No começo do século XVI, interessado em construir a Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Fugger a venda das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico chamado, e as opções são A. Erasmo de Roterdã, B. Thomas Moros, C. Pieter Bruegel, D. Martim Lutero, E. Nicolau Copérnico. Já sabe qual é a resposta? Posso passar? Se quiser ler com calma, eu vou passar em 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é a letra D. O monge agostiniano alemão Martim Lutero deu início à Reforma Protestante em outubro de 1517, quando afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O religioso criticava os abusos da Igreja Católica, os interesses econômicos através da venda de indulgências, o desvio da Bíblia por parte dos católicos, entre outros. Gabarito D. Vamos à próxima. A coluna da esquerda, abaixo, lista eventos que relacionam política e religião no contexto das reformas religiosas. E da direita, a descrição desses eventos. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Na primeira coluna tem 1. Noite de São Bartolomeu. 2. Concílio de Trento. 3. Paz de Augsburgo. 4. Companhia de Jesus. Na outra fileira temos definição da liberdade religiosa para os príncipes do Império Romano Germânico, atuação na difusão do cristianismo e na recuperação de fiéis para a Igreja Católica, conflito violento ocorrido entre católicos e calvinistas na cidade de Paris, rigorismo dos tribunais da Inquisição e criação do Index, lista de livros proibidos para os fiéis. Qual é a combinação? Esse é o tipo de questão fácil, você não precisa saber tudo. Você só procura a combinação que bate com o que você sabe. Vamos então à resposta? Podemos ir em 1, 2, 3, 4, 5. Letra D. A noite de São Bartolomeu opôs católicos e calvinistas na França, ocorrendo o massacre desses últimos. O Concílio de Trento faz parte da reação católica às reformas protestantes. Dentre suas determinações está a ampliação do Tribunal do Santo Ofício e a criação do Index. A Paz de Augsburgo foi um acordo pelo qual os príncipes do Sacro Império Romano Germânico passaram a ter liberdade na escolha das suas religiões, e a Companhia de Jesus foi a ordem responsável por catequizar o Novo Mundo, a partir das conquistas europeias na América, visando a ampliação do número de católicos no mundo. Lembrando a vocês que a Companhia de Jesus também, de Inácio de Loyola, também é conhecida como jesuítas. Um outro ponto em relação ao Index. Index era uma lista de livros proibidos, tá? Que os católicos não poderiam ler. Entenderam? Isso tudo está no contexto de Concílio de Trento. Reação católica, também chamada de Reforma Católica ou Contra-Reforma. Vamos à próxima? Quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos,
Não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Por outro lado, é notório que o homem jamais chegue ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Calvino, As Institutas ou Tratado da Religião Cristã. A Reforma Protestante pode ser definida como um movimento de caráter essencialmente teológico com inúmeras consequências políticas e religiosas. Uma de suas causas foi a inquietação espiritual de parte do clero frente à crise clerical verificada em fins da Idade Média. Em relação à Reforma Protestante, é correto afirmar que, letra A, suas raízes podem ser encontradas já em fins da Idade Média nas obras e nos pensamentos de homens como John Wycliffe e John Huss, que já nos séculos XIV e XV criticavam a venda de indulgência e a hierarquia eclesiástica. Letra B. Se desenvolve uma forte crítica ao pensamento racional e ao individualismo moderno, devido à importância atribuída à Bíblia e aos seus códigos morais rígidos. Letra C. A partir da Reforma Luterana, desenvolveram-se por toda a Europa igrejas protestantes e ou reformadas centralizadas, cuja autoridade e limites se sobrepunham às fronteiras dos estados nacionais do período. Letra D. A salvação era obtida por meio da graça de Deus, mas também pela participação na Eucaristia, momento em que o pão e o vinho se transformavam no corpo de Cristo, transubstanciação, segundo João Calvino. E aí? Dá uma pausa, leia com calma, analise, só depois passe. Eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é a letra A. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica, a instituição mais importante, foi se distanciando da palavra de Deus. Com o poder político, econômico e ideológico, a Igreja passou a cometer diversos abusos de poder, gerando inquietação e críticas à postura do clero dentro da Europa. Desta forma, na Baixa Idade Média, dos séculos XII ao XIV, a Igreja Católica foi perdendo força e reagiu criando o Tribunal da Santa Inquisição para punir os rebeldes, considerados como hereges. Assim, no século XIV, surgiram os precursores da Reforma Protestante, tais como John Wycliffe e John Huss, criticando os abusos e a hierarquia da Igreja. Segundo esses novos líderes, o catolicismo precisava retornar às origens. Gabarito, letra A. Ok, gente? Espero que vocês tenham acertado tudo. Nos vemos na nossa aula na plataforma. Um grande abraço.